primeiro falando então de atletas, cara, a gente vê que o emocional do atleta, né, quando ele é bem preparado e quando tem pessoas como se fala? O suporte atrás dele, atrás das cenas, né? No backstage ele vai melhor, é claro isso, né? A gente vê quando ele tem um amparo, né, uma rede de apoio. Então, assim, não só falando de atletas do futebol, né, mas eu acompanho já alguns atletas que são, por exemplo, não necessariamente futebol, mas gamer ou coisa do tipo, que são atletas da mesma maneira, né? E essa gamer tá em alta, né? Sim, e tem que ter o mesmo preparo psicológico para um atleta desse, porque é cobrado da mesma maneira, não só não é um corpo, né, como você tem que, mas é cobrado da mesma maneira, tem patrocínio, tem gente atrás, tem que ganhar, tem que ter a mesma coisa, né? Então, assim, precisa de uma preparação psicológica, é fato, né? E a gente vê aqueles que não são, você vê vários, a gente poderia ficar citando vários exemplos de jogadores aqui que se deram mal ao longo da vida, não só no futebol, no surf ou em alguns outros lugares, que não tiveram uma preparação psicológica para aguentar a pressão, né? Para aguentar a fama, para aguentar o brilho, que às vezes é falso, para aguentar as frustrações, as decepções, para aguentar um joelho que machucou, uma dor que sentiu, um empresário que quebrou ele, N situações, né? Enfim, né? Então, assim, essa preparação psicológica ela é muito importante, cara. Eu jamais sugeriria para alguém colocar um atleta, seja no que for, sem essa preparação por trás dele, né? Não dá, né? E aí você falou agora de uma maneira geral do jovem, né? Sim, o jovem hoje tem uma pressão e uma carga e um estresse. Hoje você tem depressão em crianças, crise de ansiedade em crianças e todas as coisas que acometem em adultos também em crianças, em números muito grandes, porque a criança está estressada, a criança está sobrecarregada, a criança está sem atenção, a criança está sem o amparo, a criança está sem um ambiente acolhedor, sem uma escuta, sem um ouvido, sem um abraço, né? Então a gente vai, o que você falou, né? Aqui em São Paulo é comum isso, a criança acorda 5 horas da manhã, da escola, vai para a escola, vai para o inglês, que vai para natação, que vai não sei o que vai para chega em casa, janta, vai dormir. A gente está tratando ele como uma máquina, né? Porque às vezes o pai e a mãe não têm condição de abraçar e passar tempo e quer se livrar do filho, ou quer fazer o filho realmente uma produção para ele ser, né? Então o mesmo modelo de produção que o pai é às vezes workaholic, bota sobre o filho de uma pressão absurda num dia a dia lotado e acumulado dele. Isso tem, claro, suas consequências, né? Olha que interessante esse comentário que você fez da primeira parte, dos atletas de novo, né? Eu lembrei quando eu fiz um curso para treinador na UEFA, a instrução que eles dão do treinador nessa preparação psicológica. Nós não somos psicólogos, então a gente não consegue atuar em assuntos específicos. Mas a formação do atleta na Europa, basicamente, ela funciona assim. Ela é composta de conteúdo escolar, ou seja, quanto mais ele estuda, mais estável ele fica para tudo. E segundo, o atleta alemão, no caso, ele precisa que nós, treinadores, ensinemos ele a ver, a entender, a discutir o futebol. Porque quanto mais ele sabe do futebol, maior a estabilidade dele emocional para tudo. E eu me lembro, quando eu jogava, eu tinha qualquer contato com treinadores, eu nunca fui instruído em nada. Eu nunca tive um treinador que falou assim, olha, existem 17 regras do futebol, por exemplo, que sabe que é o que existe, só 17, e delas desmembra um monte. Eu nunca ouvi detalhes, olha, a função desse terço de campo é para isso. E esse saber o futebol ajuda muito a estabilidade do atleta. Ele vai saber que aqui um erro não é tão importante, aqui é mais. E tudo isso estabiliza ele ou não, porque tem jogador que não tem essa instrução de escola e do conteúdo dele, no caso do futebol, que às vezes alguns erros ou movimentos dele desestabiliza ele. E na verdade não precisaria, porque se ele conhecesse melhor o sistema, ou ele sabe que uma transição defensiva do time está pronta para aquele erro dele, alivia o emocional dele. Então é muito importante o ensinar. E aí a gente pode lembrar hoje do Tele, professor Tele lá atrás, que era chamado de professor porque ele ensinava os jogadores a tocar na bola direito, a entender o futebol, a ler o que está acontecendo.
e hoje faz falta. Até porque a pressão dos treinadores hoje é muito maior, eles são mais exigidos, tem que entregar um pouco mais de resultado, talvez falte tempo para isso. Mas é que tem que fazer isso é a base. E eu insisto, a base do jogador do futebol não prepara nem emocionalmente e não tão bem tecnicamente o atleta brasileiro, que é o melhor ainda, mas ele poderia ser muito mais. Então não podemos mais afirmar que a base vem forte, que não vem. Vem sempre forte. Eu acho que vem sempre forte porque nós somos os melhores. Não tem como fugir disso. Mas poderia ser imbatível. Poderia ser base NBA. Nunca ninguém vai bater a NBA, que é uma franquia, mas nunca ninguém vai bater o basquete americano. Não tem como. Porque eles estão cada vez melhores, eles estão cada vez mais organizados. Você não vai ver o LeBron James oscilando num jogo para o outro, o Stephen Curry, porque eles estão preparados para aquilo, desde a base. Desde a base. Então, essa performance, que vem de diversos fatores, a gente peca um pouco nisso. Então, a gente entrega uma base forte, mas não uma base excelente, né? Porque a gente não trabalha com excelência no Brasil, na maioria dos casos, infelizmente.